Você provavelmente já fez isso hoje. Abriu a geladeira, pegou aquela comida de ontem, colocou no micro-ondas e pensou: prático, econômico e até saudável. Parece inofensivo, né? Mas e se eu te dissesse que, dependendo do alimento, esse simples hábito pode estar transformando sua refeição em algo tóxico para o seu corpo e até para o seu cérebro? Não estamos falando de exagero ou teoria da internet. A própria medicina já observa que certos alimentos, quando reaquecidos da forma errada, passam por mudanças químicas reais. Nutrientes que antes ajudavam seu corpo podem se transformar em compostos difíceis de digerir, inflamatórios e, em alguns casos, associados a riscos maiores como câncer e até deterioração cognitiva. O mais perigoso é que isso não acontece de forma imediata. Você não sente na hora, não tem dor, não percebe nada alarmante. É um efeito silencioso, acumulativo. Pequenas agressões ao organismo que, repetidas ao longo dos anos, vão criando um ambiente interno favorável à inflamação. E a inflamação é um dos principais caminhos para doenças crônicas, inclusive as que afetam o cérebro. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Não é só o que você come, é como você consome. O mesmo alimento que pode ser nutritivo em um momento pode se tornar um problema em outro, dependendo de como foi armazenado e reaquecido. Por isso, entender isso hoje não é sobre medo, é sobre consciência. Porque ao longo deste vídeo, você vai descobrir que alguns dos alimentos mais comuns da sua rotina podem estar, sem você perceber, trabalhando contra a sua saúde. E quando você enxerga isso, você ganha algo raro, o poder de mudar antes que o problema apareça. O frango sempre foi visto como o alimento do bem. Quem treina, quem faz dieta, quem quer cuidar da saúde, quase todo mundo tem o hábito de preparar várias porções e ir comendo ao longo da semana. Parece uma escolha inteligente, mas é aqui que mora um dos erros mais comuns. Quando o frango é cozido pela primeira vez, suas proteínas se transformam de um jeito que facilita a digestão. Tudo certo até aí. O problema começa quando ele é reaquecido, principalmente no micro-ondas. Nesse processo, essas proteínas passam por uma nova alteração estrutural, ficando mais rígidas, mais difíceis de serem quebradas pelo organismo. E o que isso significa na prática? Seu sistema digestivo precisa trabalhar muito mais para lidar com algo que deveria ser simples. Isso gera desconforto, sensação de peso, mas o mais importante acontece por dentro. O corpo pode interpretar essas estruturas alteradas como estranhas e ativar um processo inflamatório. E aqui entra algo sério. Inflamação constante não fica só no intestino. Ela pode impactar o corpo inteiro, inclusive o cérebro. Estudos já mostram uma ligação entre inflamação crónica e problemas como perda de memória e declínio cognitivo ao longo do tempo. A boa notícia é que a solução é simples. Em vez de reaquecer, consumir o frango frio, em saladas, sanduíches ou combinações simples, mantém a estrutura mais estável e reduz esse impacto no organismo. Pequeno ajuste, grande diferença. Agora vem algo que surpreende muita gente. Alimentos considerados extremamente saudáveis também podem se tornar um problema quando reaquecidos. É o caso do espinafre e dos ovos. O espinafre, por exemplo, é rico em nitratos naturais, que são ótimos para o corpo quando consumidos frescos. Mas quando ele é armazenado e depois reaquecido, esses nitratos podem se transformar em nitritos e, posteriormente, em nitrosaminas, compostos que a ciência já associa a riscos aumentados de câncer. Já os ovos passam por um processo semelhante ao do frango. Quando você cozinha, tudo certo, mas ao reaquecer, especialmente em altas temperaturas, as proteínas se degradam ainda mais, formando estruturas difíceis de digerir. O resultado pode ser desconforto intestinal, sensação de peso e, novamente, um aumento de inflamação no organismo. E aqui entra um ponto importante. O intestino e o cérebro estão diretamente conectados. Quando há inflamação constante no sistema digestivo, isso pode refletir na sua energia, foco e até na sua memória ao longo do tempo. Por isso, a recomendação prática é simples. Espinafre deve ser consumido na hora ou frio.
E ovos devem ser consumidos frescos ou frios, evitando ao máximo o reaquecimento. Não é sobre parar de consumir, é sobre consumir da forma certa. A batata parece completamente inofensiva. Está presente em quase toda a cozinha, traz conforto, sacia e combina com tudo. Mas o perigo aqui não está só no reaquecimento, está na forma como ela é armazenada antes disso. Quando a batata é cozida e depois deixada esfriando de forma inadequada, principalmente envolta em papel alumínio ou fora da geladeira por muito tempo, ela pode se tornar o ambiente perfeito para o crescimento de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. E aqui está o problema. O micro-ondas não aquece de forma uniforme, então pode não eliminar esse risco completamente. Ou seja, não é só uma questão de textura ou perda de nutrientes. Estamos falando de possíveis toxinas que afetam diretamente o sistema nervoso. E isso se torna ainda mais delicado com o passar dos anos, quando o corpo já não responde com a mesma eficiência. Além disso, existe outro fator importante: a relação entre intestino e cérebro. Quando há desequilíbrio intestinal causado por toxinas ou bactérias, isso pode desencadear inflamação sistêmica. E esse processo tem sido cada vez mais associado ao risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. A forma segura é simples: consumir logo após o preparo ou armazenar corretamente, refrigerando rapidamente e evitando deixar em temperatura ambiente. E se houver dúvida, o melhor cuidado ainda é não consumir. Os cogumelos são vistos como aliados da saúde, ricos em nutrientes, leves, cheios de benefícios. E de fato, quando consumidos frescos ou recém-preparados, Eles são excelentes. Mas o problema começa quando entram no ciclo de armazenamento e reaquecimento. Diferente de outros alimentos, os cogumelos têm uma estrutura mais sensível, rica em proteínas e compostos que se alteram facilmente com o calor repetido. Quando você os reaquece, especialmente no micro-ondas, essas estruturas podem se degradar e oxidar, gerando substâncias que o corpo tem dificuldade de processar. Na prática, isso pode aparecer como desconforto digestivo, sensação de peso ou até cansaço depois de comer. Mas o impacto mais importante é interno. Esse processo aumenta o estresse oxidativo no organismo, que é um dos principais fatores ligados ao envelhecimento celular e ao declínio cognitivo. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. O cérebro é extremamente sensível a esse tipo de estresse. Quando ele se acumula ao longo do tempo, pode afetar memória, foco e clareza mental. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas é exatamente esse tipo de hábito repetido que constrói o problema no longo prazo. A recomendação aqui é simples e direta. Cogumelos devem ser consumidos frescos, logo após o preparo. Se sobrar, o ideal é evitar o reaquecimento. Às vezes, cuidar da saúde não é adicionar mais coisas. É parar de fazer pequenos hábitos que, somados, fazem diferença.